bem? Bom, então nós vamos fazer uma analogia, tá? Então, vamos imaginar que a vida no geral, é como se fosse o mar, tá? Horas o mar está tremendamente calmo, a nossa vida está calma, como esse mar aqui embaixo à esquerda. A vida é gostosa, o mar parece um lago tranquilo, nada de assustador, nenhum medo, como se fosse uma piscina, a gente navega, a gente nada e se sente muito bem. Mas, de repente, de uma hora para outra, a vida muda, né? E parece que a gente vem por um mar revolto, parece que vem intempéries, vem tufões, vem maremotos, e, de repente, a gente passa por crises na nossa vida que a gente, né, fica num estado de atenção, de alerta, precisa ter muito cuidado e dirigir diante dessa vida. Então, nós vamos brincar com essa analogia, a vida sendo o mar, né? Cada um de nós é um barco. Então, aqui já dá para a gente fazer a primeira grande reflexão, né? Cada um de nós veio como um barco, né? E se eu soubesse, quando eu vim para essa vida, que barco eu escolhi ser, né? Vocês concordam que eu teria muito mais chance de andar pelos mares de uma forma mais, como que eu vou falar, mais de acordo com o meu tipo de barco? Então, por exemplo, isso é só uma analogia, mas é assim que a gente, para vocês entenderem como a gente se coloca na vida. Então, por exemplo, Luciana, se eu vim para essa vida ser um barco a remo, vocês concordam que, como barco a remo, a minha felicidade, o meu bem-estar, estará em ir perto das praias, posso entrar em algum córregozinho que sai no mar, de repente, quando eu me canso, eu vou ter que ter um braço forte para remar, né? E esta seria a minha vida ideal e maravilhosa se eu realmente vivesse como um barco a remo. Daí, de repente, do meu lado passa esse iate veloz, lá no fundo, mais longe, passa um iate veloz. É outra pessoa, é outra história, é outra escolha de vida. Mas, de repente, eu, Luciana, estou nesse barquinho aqui, que se eu vivesse no meu barquinho, eu seria completamente feliz, porque foi uma escolha minha, né? Agora, quando eu olho o barco, o iate lá, passando de um lado, do outro, e mais lá no fundo, de repente eu começo a imaginar. E ao imaginar e olhar para os outros, eu começo a me perder de mim. Então, eu começo a pensar, poxa vida, será que aquele barco ele tem uma vida muito mais legal? Será que ele passa por mares muito mais interessantes do que o meu? De repente, eu acho que eu preciso remar e ir experimentar, ir mais lá para o fundo, né? Então, é só fazer uma analogia do que a gente faz na vida. Ao invés da gente olhar para a gente, perceber quais são os nossos dons, o que a gente faz fácil, como a gente desliza bem, não, de repente a gente vai escolher a profissão, opa, quem é que ganha mais dinheiro? Olha, aquela pessoa, aquele transatlântico ainda mais lá no fundo, deve ser muito mais bacana lá. Então, aqui já começa o sofrimento, porque eu já começo a me desconectar de mim. E ao me desconectar de mim, eu começo a imaginar possibilidades de felicidades que eu não fui feita e não estou estruturada para ser. Entende? Aqui é só uma brincadeira, mas a gente começa a comparar isso com a nossa vida, né? E ver como a gente se distrai, se distancia, né? Então, a viagem, né, o nosso destino final é a gente chegar em terra firme, que seria o final da nossa vida, né? Então, a travessia por essa vida toda, no meu barco, ela vai muito mais depender de como eu dirijo o meu barco, se eu conheço o barco que eu sou,
como eu dirijo o meu barco e se eu estou preparado e bem treinado para dirigi-lo. Tanto faz que eu seja um barco à vela, que eu seja um comandante, um almirante de um transatlântico, ou se eu seja uma pessoa que vai no barquinho a remo. Eu preciso saber lidar com as intempéries, com o vento, com as correntes marítimas, enfim. Dependendo de onde eu vou navegar, eu tenho que saber as condições para que a minha travessia seja o melhor possível. Também a gente começa a refletir aqui se a gente realmente está preparado para dirigir bem o nosso barco e se a gente está bem com muita prática, né, nessa travessia. Tá? Então, e como a gente vai fazer essa travessia? Né? Então, nós temos 3 possibilidades. Ou a gente vai fazer como um capitão habilidoso, experiente e bem treinado, e como tal, ao me conhecer, ao conhecer o meu barco, dependendo do barco que seja, né? Desde um barco pequeno até um transatlântico gigante, né? Mas se eu tiver uma boa prática, um bom treino, não só das condições do barco, mas de mim também, eu não temerei, porque pela minha prática, o meu treino, eu estou confiante que eu estou bem preparado. Ou a gente vai ficar nervoso na travessia, porque a gente não se conhece, não conhece, é desconectado do tipo de barco que a gente é, e a gente perde o controle, de repente, quando o céu começa a ficar preto, a crise começa a aparecer na nossa vida, qualquer que seja a crise, na forma, aqui nós estamos falando de mar, mas nessa hora seria na forma de uma tempestade. Então, o que eu faço? Eu confio, eu sei que eu tenho que ficar atenta, porque eu vou passar por uma crise, um período difícil, uma tempestade forte, mas eu confio em mim, ou eu vou ficar nervoso porque eu não me conheço, não conheço direito o barco, não tive prática, vou meio me descontrolar, ou ainda a pior hipótese é aquela pessoa que se apavora tanto, tem tanto medo, não confia em si, não confia na vida, não se preparou, a gente quase que fecha os olhos e reza, esperando que aconteça um milagre, ou esperando que alguém leve o nosso barco, que alguém milagrosamente nos conduza pela vida. Isso, gente, nós estamos falando em termos de barco, mas eu quero que vocês paralelamente vão pensando nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que a gente conhece, tá? Então, aquele capitão habilidoso, ele é tão preparado, ele é tão confiante que até a intuição, ele meio que vai até intuindo, bom, agora vai vir o vento desta maneira, então eu preciso me preparar dessa maneira, quer dizer, ele está completamente preparado. Ou a pessoa última aqui, que está completamente despreparada, larga a mão do controle e com certeza vai ser engolido pela crise, vai se arrebentar nas ondas ou o que seja. Né? Então, nós estamos falando do mar, dos barcos e das provas que acontecem na nossa vida. As provas no mar, né, são os raios, os trovões, os maremotos, as calmarias, por exemplo, para quem depende de velas, né? A Mir Klink, que viajou o mundo inteiro em barco à vela, ou sei lá o que, com motor, mas ele dependia dos ventos, então muitas vezes ele ficava semanas, dias parado porque não tinha vento. Né? Então, as provas que a gente vai passar no mar, que também são as crises, os conflitos, os problemas que a gente vai passar de relacionamentos, as crises financeiras, crises amorosas, familiares, enfim, são as experiências que a gente vai passar e, ao passar, se eu aprender com elas, ou seja, eu vou desenvolvendo esta prática, eu vou me tornando um capitão habilidoso.
ou eu posso ser uma pessoa que, não, deixa para lá, não, vai dar um jeito, e daí eu vou me tornando aquela terceira pessoa ali, que é a pessoa que, na hora que as crises acontecem na vida, ela realmente fica refém da crise, ela não sabe como fazer, né? Então, cabe a cada um de nós, quer dizer, o mar, a vida, o barco, as intempéries vão acontecer. Na nossa vida, as pessoas e os outros barcos vão acontecer. E na nossa frente vai ter pessoas habilidosas, vai ter pessoas mais ou menos, e vai ter pessoas que estão... O barco vai andando, qualquer que seja o barco, e eles estão de olhos fechados, sem olhar. E, de repente, a gente pode ser abalroado nos relacionamentos, a gente também pode entrar em crise com pessoas que estão muito desequilibradas, desestruturadas e desarmoniosas e mal preparadas para lidar com a vida. Então, isso, de novo, é um paralelo. Então, essa travessia até o Porto Seguro vai depender muito mais da minha capacidade de fluir, né? Não só com relação às intempéries, ou lidar com os outros barcos, tem alguns bem governados, outros desgovernados, que vão estar cruzando a minha vida, né? Então, para a gente atravessar essa vida de uma maneira muito melhor e muito mais saudável, muito mais prazerosa, vai depender muito mais da minha preparação, do meu aprendizado e da minha expertise que eu vou desenvolver ou não, do que, na realidade, as chuvas e os ventos, né? Porque quem está no mar vai pegar um dia mais cedo ou mais tarde, vai pegar intempéries por onde passar, né? Então, para a gente desenvolver essa habilidade e capacidade, a gente vai ter que ter tranquilidade e desenvolver essa disciplina para a gente chegar na nossa excelência ou maestria, né? Então, esse treinamento ou a prática que a gente fala, né, o praticar ser capitães habilidosos da nossa vida, talvez a gente vai ter que passar por situações repetitivas, de relacionamentos, de situações que às vezes vocês podem ver como a nossa vida tem situações e crises que às vezes se repetem, e é justamente isso, para a gente aprender e se melhorar, aprender e se desenvolver, aprender e praticar até eu confiar em mim, amadurecer e lidar cada vez melhor com as intempéries e com as pessoas que vão vão atravessar a minha vida. Então, neste autoconhecimento interno, nesse desenvolvimento da nossa expertise, uma das coisas que a gente também tem que prestar atenção é a questão dos nossos sentimentos e inseguranças. Então, por exemplo, se eu ainda não me sinto seguro para sair em alto mar, eu preciso ter isso claro para desenvolver, estudar mais, praticar mais, pedir mais ajuda, até eu me tornar forte, capaz e confiante, né? Então, esse autoconhecimento, conhecer o que eu estou sentindo, conhecer as minhas fraquezas, conhecer ainda o que eu não sou bom, estar na realidade, né? É isso que vai fazer eu ir atrás das minhas deficiências, das minhas fraquezas, para que eu vá desenvolvendo e chegando na minha expertise, tá? Nem esse rapaz aí que está fazendo windsurf, quantas vezes ele não deve ter se arrebentado, quantas vezes que ele deve ter ido para frente, para trás, até ele poder fazer desenvolver, como qualquer atleta, né? O quanto as pessoas, só eles sabem o quanto eles tiveram que pagar um preço, os tombos, os machucados, as feridas que eles tiveram que passar para que eles chegassem nessa excelência, né?